Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre desenvolvimento de software na perspectiva do Product Owner, o dono do produto. Essa aqui é a Paty, ela é uma Product Owner. Ela tem uma visão muito clara do produto. Ela não sabe ainda os detalhes do que o produto vai fazer, mas sabe o porquê que estamos construindo, que problema ele vai resolver e para quem. Ela fala sobre isso o tempo todo. Esses aqui são os stakeholders, os interessados no projeto. Eles são as pessoas que vão de fato usar o sistema, dar suporte ou que vão ser de alguma forma afetadas por ele. A visão da Paty é que essas pessoas vão gostar muito do sistema e vão usá-lo o tempo todo. As necessidades dos stakeholders são expressas como histórias de usuário. Por exemplo, em um sistema de reserva de voos, as pessoas precisam conseguir pesquisar por um voo. Essa seria uma história de usuário. Os stakeholders têm um monte de ideias e a Paty é quem ajuda a dividi-las em histórias de usuário. Agora, alguém precisa construir o sistema. Esse aqui é o nosso time de desenvolvimento. Por serem de um time ágil, eles não fazem uma única entrega enorme no final do projeto. Ao invés disso, eles entregam cedo e com frequência, geralmente 4 a 6 histórias por semana. Essa é a capacidade desse time. É fácil medir, é só contar o número de histórias entregues por semana. Algumas histórias são grandes, por isso contam como 2. Outras são pequenas e contam como meia. Mas no fim das contas acaba sendo em torno de 4 a 6 histórias por semana. Para conseguir manter esse ritmo e não ficar sufocado com testes de regressão manuais, o time investe fortemente em testes automatizados e integração contínua. Toda funcionalidade tem testes de aceitação automatizados e a maior parte do código tem testes de unidade. Só que tem um problema. A gente tem vários stakeholders pedindo todo tipo de coisa. Eles com certeza não vão se limitar a 4 a 6 histórias por semana. Eles têm um monte de ideias e desejos. E sempre que a gente entrega uma versão, eles vão ter ainda mais ideias e vão pedir mais coisas. Mas o que acontece se a gente tentar fazer tudo o que eles pedem? A gente vai ficar sobrecarregado. Imagine que o time comece a trabalhar, por exemplo, com 10 histórias novas por semana. Se a entrada é 10 e a saída é algo entre 4 e 6, o time vai ficar sobrecarregado de trabalho. Isso atrapalha o foco do time, é desmotivante e acaba causando uma saída ainda menor e de pior qualidade. É ruim para todo mundo. É como tentar enfiar mais papel na impressora para que ela imprima mais rápido. Ou mais carros numa rodovia já congestionada. Não vai funcionar. A maneira pela qual o Scrum e o XP evitam esse problema é conhecida como o clima de ontem. O time fala, bom, nas últimas semanas terminamos por volta de 4 a 6 histórias. Então, quais são as 4 a 6 histórias que devemos construir na semana que vem? O trabalho do Product Owner é descobrir de todas as histórias possíveis quais são as 4 a 6 que devemos fazer agora. A maneira que o Kanban trata o mesmo problema é limitando o trabalho em andamento. Suponha que o time decide que 5 é o número ótimo de histórias simultâneas. Permite que haja tarefas para todo mundo, mas sem sobrecarga. Então eles decidem que 5 é o limite para o trabalho em andamento, ou work in progress. Sempre que eles terminarem uma história, eles vão aceitar iniciar uma nova, mas garantindo que o limite de 5 não seja ultrapassado. Essas duas abordagens funcionam muito bem. Elas vão gerar uma fila na entrada do time, que no Scrum é chamada de backlog do produto. Mas essa fila precisa ser gerenciada. Se os stakeholders continuarem pedindo 10 histórias novas toda semana e o time entrega de 4 a 6, essa fila vai ficar cada vez maior. Logo, logo, a gente vai ter uma lista de desejos para mais de 6 meses de trabalho. Isso significa que, em média, cada história que o time entrega é de algo que foi pedido por alguém 6 meses atrás. Isso não é nada ágil. Só tem uma forma de impedir que essa fila saia de controle, é dizer não. Essa é a palavra mais importante para um Product Owner, e a Paty pratica todos os dias na frente do espelho. Dizer sim para uma nova solicitação é fácil. O trabalho mais importante do Product Owner é decidir o que não desenvolver e assumir as consequências dessa decisão. O Product Owner decide o que entra e o que sai. Ele também decide a ordem, o que vamos construir agora e o que fica para mais tarde. É um trabalho difícil e precisa ser feito envolvendo o time e os stakeholders. Para poder priorizar, o Product Owner precisa ter uma ideia do valor de cada história e também do seu tamanho. Algumas histórias são extremamente críticas, outras são só desejáveis. Algumas levam horas para desenvolver, outras podem levar meses. Mas qual que é a relação entre o valor de uma história e o seu tamanho? Nenhuma. Maior aqui não significa melhor. Pense em algum sistema que você use. Com certeza ele vai ter alguma funcionalidade muito simples que é também muito importante que você usa todos os dias. E tem também aquelas funcionalidades complicadíssimas, sem nenhuma importância. É só a gente lembrar do famoso Clips do Microsoft Office alguns anos atrás. O valor e o tamanho são o que ajudam a Paty a priorizar de forma inteligente. Essas duas histórias são mais ou menos do mesmo tamanho, mas têm valores diferentes. Então, vamos construir esta primeiro.
E aqui, essas duas histórias têm mais ou menos o mesmo valor, mas tamanhos diferentes. Então, vamos construir esta primeiro. E por aí vai. Mas tem uma coisa. Como que a Patty sabe o valor de uma história? E como ela sabe o tamanho? Aqui vem a notícia ruim, ela não sabe. É um jogo de adivinhação. E é um jogo onde todos são envolvidos. A Patty conversa o tempo todo com os stakeholders para descobrir o que eles valorizam mais. E conversa o tempo todo com o time para descobrir o que eles acham que é grande ou pequeno em termos do esforço de implementação. São aproximações, chutes mesmo, não são números absolutos. Eu não sei quanto pesa essa maçã ou aquele morango, mas eu tenho certeza que a maçã pesa pelo menos 5 vezes o peso do morango, e que para mim, morango é mais gostoso que maçã. Isso é tudo o que a Patty precisa para priorizar o backlog. No início de um projeto, os nossos chutes vão estar inevitavelmente errados, mas não tem problema, o mais importante aqui está nas discussões e não nos números em si. Toda vez que o time entrega alguma coisa para usuários reais, nós aprendemos algo e vamos melhorando nossas estimativas de valor e de tamanho. É por isso que nós priorizamos e estimamos o tempo todo, continuamente. Tentar acertar tudo no início não dá certo. É justamente quando nós sabemos menos sobre o projeto e sobre o produto. Esse feedback é o nosso grande aliado. Mas a priorização ainda não acabou. Para entregar cedo e frequentemente, a gente precisa quebrar as histórias em pedaços pequenos, de preferência em algo que leve poucos dias para ficar pronto. Nós buscamos esse formato de funil, com histórias pequenas e claras na frente e histórias mais vagas atrás. Fazendo essa quebra só no momento certo, nós temos a vantagem de poder aproveitar os últimos insights sobre o produto e as necessidades dos usuários. Tudo isso que falamos até agora, estimar o tamanho e valor das histórias, priorizar, dividir, é o que é geralmente chamado de backlog grooming. A Patty faz um workshop para isso toda quarta-feira, de 11 da manhã ao meio-dia. Todo o time participa e, às vezes, alguns stakeholders também. A pauta varia. Algumas vezes o foco é na estimativa, outras na quebra de histórias e outras são para escrever os critérios de aceitação para uma história. Provavelmente você já percebeu o tema aqui, é comunicação. O papel do Product Owner tem tudo a ver com comunicação. Quando perguntamos a Product Owners o que é mais importante para ter sucesso, eles costumam sempre enfatizar entusiasmo e comunicação. Não é à toa que o primeiro princípio do Manifesto Ágil é que indivíduos e interações entre eles são mais importantes que processos e ferramentas. O trabalho do Product Owner não é ficar dando histórias muito mastigadas e detalhadas para o time. Isso é chato e ineficaz. A Patty, ao contrário, procura ter certeza de que todos entenderam a visão, que o time está em contato direto com os stakeholders e que há um ciclo rápido de feedback com entregas frequentes a usuários reais. Dessa forma, o time aprende e pode tomar decisões do dia a dia por conta própria, enquanto a Patty pode se concentrar em coisas mais abrangentes. Há vários trade-offs que a Patty e o time têm que fazer. Primeiro, tem o trade-off entre diferentes tipos de valor. No início de um projeto, a incerteza e o risco são os nossos inimigos. Tem o risco de negócio, a gente está construindo a coisa certa? Tem o risco social, essas pessoas conseguem desenvolver? Tem o risco técnico, vai funcionar na plataforma que queremos? Vai ser possível escalar? E tem o risco de custo e cronograma. Será que a gente vai conseguir completar o produto em um tempo razoável e a um custo razoável? Conhecimento é o oposto do risco. Quando a incerteza é alta, o nosso foco é em ganhar conhecimento. Focamos em coisas como protótipos de telas e experimentos técnicos. Não são coisas muito empolgantes para os clientes, mas são valiosas e nos ajudam a reduzir o risco. Na perspectiva do cliente, a curva no início parece isso aqui. À medida que a incerteza diminui, a gente vai focando gradativamente em mais e mais valor para o cliente. Agora que sabemos o que e como fazer, é só fazer. E como começamos com as histórias de maior valor, a gente consegue esse crescimento na curva de valor. E aí, gradualmente, essa curva começa a se estabilizar. Já construímos o que é mais importante. Agora estamos só adicionando as funcionalidades de bônus, a cobertura do bolo. É um bom lugar da curva, porque a qualquer momento a Patty e o time podem decidir cortar essa cauda e ir para algum projeto mais importante, ou mesmo iniciar um novo grupo de funcionalidades para o mesmo produto. Isso é a agilidade de negócio. Então, quando falamos de valor, estamos falando da soma de valor de conhecimento e valor para o cliente. A gente precisa encontrar um bom equilíbrio entre esses dois. Outro trade-off é o pensamento de curto prazo versus o de longo prazo. O que devemos desenvolver em seguida? Corrigir aquele bug urgente, construir aquela funcionalidade nova que os usuários vão adorar, ou fazer aquela mudança de plataforma complicada, mas que vai nos dar mais produtividade no futuro. A gente precisa sempre equilibrar o trabalho reativo e proativo, apagar incêndios e prevenir incêndios. Isso está relacionado a um outro trade-off. A gente deve focar em construir a coisa certa, em construir certo ou em construir rápido. Idealmente, a gente quer os três, mas é difícil encontrar esse equilíbrio. Suponha que a gente esteja aqui, tentando construir o produto perfeito com a arquitetura perfeita.
Se a gente gastar muito tempo tentando chegar a essa perfeição, a gente pode perder a janela de mercado ou então cair em problemas de fluxo de caixa. Ou imagine que a gente esteja aqui, correndo para tentar fazer algum protótipo virar um produto minimamente usável. Ótimo para o curto prazo, mas lá na frente a gente vai cair em déficit técnico e nossa velocidade vai cair para próximo de zero. Ou imagine que a gente esteja aqui, construindo uma catedral linda em tempo recorde. Só que tem um detalhe, os usuários não precisam de uma catedral. O que eles estão precisando aqui, na verdade, é de uma Kombi. Há uma tensão saudável nos papéis do Scrum. Os Product Owners vão focar mais em construir a coisa certa. Os times em construir corretamente. E o Scrum Master tende a focar mais em encurtar o ciclo de feedback. Velocidade é algo muito importante. Um ciclo curto de feedback acelera o aprendizado e com isso é possível aprender mais rapidamente o que é a coisa certa e como construí-la corretamente. Mas todas essas três perspectivas são muito importantes. Por isso, a gente deve encontrar um equilíbrio. Por último, há o trade-off entre desenvolvimento novo e melhoria de produtos. O termo backlog do produto confunde, porque passa a ideia de que é somente um produto. E o termo projeto também confunde, porque implica que o desenvolvimento do produto termina quando o projeto acaba. Um produto nunca está terminado. Tem sempre manutenção e melhorias a fazer, até que o produto chegue no fim da vida e seja desligado. Então, quando o time começa a desenvolver um novo produto, o que acontece com o que foi desenvolvido antes? Migrar o produto de um time para outro é caro e arriscado. O cenário mais comum é o time continuar mantendo o produto anterior enquanto desenvolve o novo. Nesse caso, a gente não tem de fato um backlog de um produto, é mais um backlog do time. Uma lista de coisas que o Product Owner quer que o time construa. Pode ser uma mistura de coisas de diferentes produtos. O Product Owner lida com esse tipo de trade-off o tempo todo. De vez em quando, um stakeholder liga para a Pat e pergunta quando que as solicitações dele vão estar prontas, ou o que vai estar pronto até o Natal. Como uma Product Owner, a Pat é responsável por gerenciar essas expectativas, ou, mais importante, gerenciá-las de forma realista. E isso significa não mentir. Pode ser difícil, mas é muito importante. Não é difícil dar uma previsão, desde que ela não tenha que ser exata. Se você medir a velocidade do time ou a velocidade combinada de todos os seus times, você pode fazer um gráfico de burn-up das histórias. Esse gráfico mostra o número acumulado de histórias entregues ao longo do tempo, ou em story points, se você preferir. Perceba a diferença. Essa curva mostra a saída produzida. Aquela curva mostra resultados obtidos. Uma é saída, a outra é o resultado que esperamos obter com ela. A nossa meta aqui não é produzir o máximo de saída possível. A meta é produzir o resultado desejado usando o mínimo de saída possível. Menos é mais. Olha esse gráfico de burn-up e trace uma linha de tendência otimista e outra pessimista. Você pode fazer isso tanto com ferramentas complicadas de estatística ou pode simplesmente desenhá-las visualmente. A distância entre essas linhas está relacionada com quão inconstante e imprevisível é a nossa velocidade. Isso tende a se estabilizar com o tempo e com isso nosso cone da incerteza deve ficando mais e mais estreito. Mas vamos voltar à gestão das expectativas. Suponha que o stakeholder pergunte à Pat, quando todas essas coisas aqui vão estar prontas? Quando estaremos aqui? Essa pergunta tem um escopo fechado e o tempo é variável. A Pat usa as duas linhas de tendência para responder, provavelmente algo entre abril e meados de maio. Imagine agora que os stakeholders perguntem, o quanto vamos conseguir fazer até o Natal? Essa é uma pergunta de tempo fixo e escopo variável. As linhas estão mostrando, provavelmente terminaremos tudo isso, um pouco disso e nada disso. Suponha agora que os stakeholders digam, a gente pode ter tudo isso até o Natal? Essa é uma pergunta de tempo e escopo fixos. Olhando as linhas de tendência, a Pat diz, olha, sinto muito, mas não vai ser possível. Isso aqui é o quanto teremos pronto até o Natal. Ou então, esse é o tempo que precisamos para fazer tudo isso. Geralmente é melhor reduzir o escopo do que estender o prazo. Porque, se reduzirmos o escopo primeiro, ainda temos a opção de estender o prazo depois e adicionar o restante das histórias. O contrário não funciona, porque a gente não consegue fazer o relógio andar para trás. A Pat torna essa escolha fácil. Ela diz, a gente pode entregar alguma coisa aqui e o resto depois. Ou então, não entregar nada aqui e o resto depois. O que vocês preferem? Os cálculos são todos muito simples de fazer. Por isso, a Pat atualiza essas projeções toda semana. O mais importante aqui é que a Pat está usando dados empíricos para fazer uma previsão, ao invés de se basear no que ela quer que aconteça. Ela está sendo honesta quanto à incerteza. Lembra que antes a gente disse sobre não mentir? Essa é uma forma muito honesta de comunicar com os stakeholders, e eles geralmente gostam disso. Mas é importante fazer um alerta. Se o time estiver acumulando déficit técnico, se não estiver escrevendo testes, se não estiver melhorando continuamente a arquitetura, ele vai ficar cada vez mais lento e a curva de burn-up de história vai parar de crescer. Isso torna praticamente impossível prever o futuro.
Por isso, o time é responsável por manter um ritmo sustentável, e a Patty evita ficar fazendo pressão para que eles tomem algum tipo de atalho ou atropelem seus cuidados. E se tivermos um projeto maior, com vários times? Ao invés desse time com 5 pessoas, podemos ter 3 times, e podemos ter vários Product Owners, cada um com seu backlog para uma parte diferente do produto. Em linhas gerais, o modelo é o mesmo. A gente continua precisando gerenciar nossa capacidade, comunicar com os stakeholders, precisamos de Product Owners que digam não e de fazer o backlog grooming. Velocidade, nesse caso, é a soma de todas as saídas e pode ser usada da mesma forma para fazer projeções. Ou então, faça projeções separadas para cada time, se isso fizer mais sentido. Só que no cenário de múltiplos times, os Product Owners têm uma responsabilidade a mais, eles têm que conversar uns com os outros. A gente precisa organizar os backlogs de cada time para minimizar essas dependências. Isso depende de um sincronismo entre os Product Owners para que as coisas sejam feitas na ordem certa. Em projetos grandes, é comum ter alguém no papel de líder dos Product Owners para mantê-los sempre sincronizados. Ok? É isso. O papel do Product Owner em 15 minutos.